Brasil tem mais de 22 mil menores infratores internados. É o que mostra um levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Pobreza não é justificativa para afastar multa de pais que praticam atos graves contra os filhos. Para a relatora, a hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade da família deve ser levada em consideração somente no valor fixado da multa e não na exclusão da penalidade. Bolsonaro entrega prestação de contas de campanha ao TSE. É necessário que as contas estejam aprovadas. Elas vão passar por um parecer técnico e depois vão ser julgadas no plenário da Corte. Reforma trabalhista completa 1 ano. Na época, muitos empregados ficaram apreensivos com as mudanças em mais de 100 artigos da lei. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que 22 mil menores infratores cumprem medidas socioeducativas em meio fechado nas 461 unidades de internação em todo o país. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo então com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, as principais infrações cometidas são roubo, furto e tráfico de drogas. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação só deve acontecer nos casos de infrações com grave ameaça ou violência, delitos graves, reiterados ou também descumprimento de medida já imposta ao menor. Um dos objetivos dessa pesquisa do Conselho Nacional de Justiça é identificar os estados com o maior número de adolescentes internados provisoriamente. Esses casos serão analisados e corrigidos. Vamos ver agora na reportagem. O documento é do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do CNJ. O levantamento é uma medida da gestão do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, para conhecer a realidade de cada estado e estabelecer prioridades e programas socioeducativos em nível nacional. Dos 22.203 adolescentes internados, mais de 18 mil cumprem medidas socioeducativas e quase 4 mil aguardam uma sentença. Mais meninos do que meninas cumprem medida em meio fechado. A internação é a opção mais rigorosa imposta ao menor infrator e ela não pode ultrapassar 3 anos. As informações não indicam os atos infracionais cometidos pelos adolescentes. Elas devem vir após a atualização do Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei do CNJ. Pais que praticam atos graves contra os filhos devem pagar multa, mesmo alegando pobreza. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 249. Ao descumprir os deveres inerentes ao poder familiar, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, pena sob multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. De acordo com os ministros da terceira turma do STJ, a multa deve ser mantida mesmo diante da hipossuficiência financeira ou pobreza. Os ministros chegaram a esse entendimento durante o julgamento de recurso do Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, diante da situação de pobreza da família, afastou a multa no caso de uma adolescente que foi agredida e expulsa de casa pela mãe. Ela foi levada a um abrigo e, segundo o processo, tinha marcas de violência pelo corpo e estava em estado de total abandono. As agressões teriam ocorrido por ciúmes da mãe, que acusou a filha de flertar com o marido dela. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que a multa faz parte do rol de ações preventivas, pedagógicas, educativas e sancionadoras previstas no ECA. E disse ainda que a medida tem caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, com o objetivo de impedir que as condutas censuradas se repitam. Para a relatora, a hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade da família deve ser levada em consideração somente no valor fixado da multa e não na exclusão da penalidade. De forma unânime, a terceira turma do STJ acolheu o recurso do Ministério Público e reformou a decisão do TJRJ, por considerar que pobreza não é motivo para afastar a multa aos pais que praticam atos graves contra os filhos. O Distrito Federal agora vai contar com acolhimento familiar de crianças em situação de risco. Famílias comuns que vão cuidar de menores retirados do convívio dos pais biológicos.
381 crianças acolhidas em abrigos do Distrito Federal. Menores que tiveram direitos violados pela própria família, onde a justiça precisou interferir para garantir que eles cresçam com dignidade. Mas muitas vezes o abrigamento não é a maneira mais adequada para algumas crianças. Segundo o atendimento referência em assistência social, mesmo nas melhores instituições elas podem desenvolver traumas. Por isto, uma alternativa é o acolhimento familiar. A medida está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente como alternativa de proteção aos menores de idade, quando a Vara da Infância e da Juventude entende que houve omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Ele reduz o risco de problemas afetivos e comportamentais, por exemplo. E por este motivo, o Distrito Federal firmou um termo de colaboração com o Grupo Aconchego para implementar esta modalidade de acolhimento. A criança vai chegar numa instituição, ela vai ter uma perda de atenção, de espaço individualizado, de olhar para aquilo que é potencialmente dela ou para uma necessidade que é específica. Não tem como, porque é diferente você ter uma equipe que cuida de 10 e um lugar em que você tem um olhar voltado para um. A previsão é que as famílias interessadas já possam acolher a partir de maio do ano que vem. Em princípio, vão receber a guarda provisória de 20 crianças até os 6 anos de idade. O objetivo é cuidar delas até que a justiça defina se voltam para os pais biológicos ou são colocadas para adoção. Podem acolher responsável com mais de 25 anos, desde que todos os membros da família concordem com o acolhimento, não estar no Cadastro Nacional de Adoção, não possuir antecedentes criminais e comprovar renda. É importante lembrar, o programa não deve ser confundido com a adoção. Essa família que vai ser preparada psicossocialmente para receber essa criança, a criança também vai receber esse preparo psicossocial e essa família tem que ter em mente essa especificidade, que é um acolhimento temporário. E já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral a prestação de contas do presidente eleito, Jair Bolsonaro. A prestação de contas do presidente eleito Jair Bolsonaro foi entregue no protocolo do Tribunal Superior Eleitoral na última sexta-feira. Os documentos já podem ser consultados na internet, na página destinada ao processo judicial eletrônico. Para que o candidato seja diplomado pela Justiça Eleitoral, é necessário que as contas estejam aprovadas. Elas vão passar por um parecer técnico e depois vão ser julgadas no plenário da Corte. De acordo com a legislação, uma possível impugnação pode ser feita por partidos políticos, candidatos, coligações e até mesmo pelo Ministério Público até às 11h59 da noite de hoje. A cerimônia de diplomação de Jair Bolsonaro e do vice, General Mourão, está marcada para o dia 10 de dezembro, às 16h no plenário do TSE. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, está num pedido de providências para que o juiz Sérgio Moro preste informações por uma suposta atividade político-partidária ao aceitar o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para assumir o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Após ser notificado, Sérgio Moro tem 15 dias para apresentar os esclarecimentos. E depois do intervalo, uma avaliação sobre o primeiro ano das novas leis trabalhistas. De acordo com a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, um dos maiores avanços da reforma foi a permissão para o fracionamento de férias em até 3 períodos. Trabalhadores de uma empresa que prestava serviços para a Prefeitura de Salvador e que teve o contrato encerrado vão receber as verbas rescisórias após acordo no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Uma audiência realizada no TRT da Bahia resultou em um acordo de mais de R$ 622 mil, favorecendo 126 trabalhadores. Eles atuavam na empresa terceirizada que prestava serviços operacionais e de apoio administrativo para a Prefeitura de Salvador. Estamos há um ano nessa demanda. Eles foram demitidos, demissão em massa por conta de uma rescisão contratual da empresa junto ao município. Isso foi em novembro do ano passado. Passamos por diversas mediações do Ministério Público do Trabalho, chegamos aqui à Justiça do Trabalho e, graças ao setor de juízo e conciliação, conseguimos hoje, pela 5ª sessão consecutiva, audiência, chegar
a um consenso. A empresa tinha um crédito retido, né, perante o município, e pelo não pagamento desse crédito, a empresa ficou impossibilitada de arcar com essa rescisão. Sentado na primeira fila da sala de audiências, Adriano, que trabalhou por 3 anos na empresa, estava ansioso pelo resultado. Já tem 1 ano e dias que a gente não recebeu nada, só recebeu um acordozinho e mais nada. Ficou multa, ficou férias, 13º. Chatíssimo, porque a gente sabe que é um dever nosso, um direito nosso, a gente não está pedindo nada a ninguém, a gente está lutando o que é nosso. Depois de receberem as parcelas rescisórias, o que acontecerá imediatamente, já que o dinheiro está à disposição do JC2, num prazo de até 6 meses, serão envidados esforços entre a empresa e o município de Salvador para disponibilizar o dinheiro para pagamento de uma parte da multa por atraso das parcelas rescisórias. Isso também foi resultado do acordo de hoje. Um dinheiro que chega em boa hora. É um dinheiro que a gente estava planejando há muito tempo. Final de ano vem aí, né? Já é uma boa cesta de Natal. E faz 1 ano que a reforma trabalhista alterou a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E diante de muita polêmica, ela já causa efeitos diretos e indiretos na relação de trabalho. Foi em 11 de novembro de 2017 que a reforma trabalhista começou a valer. Na época, muitos empregados ficaram apreensivos com as mudanças em mais de 100 artigos da lei, como a possibilidade de acordo entre sindicato e patrão para troca do dia de feriado na semana. Acordo de rescisão de contrato, quando o trabalhador recebe metade do aviso prévio e multa rescisória, além de 80% do FGTS, sem direito ao seguro-desemprego. A jornada de trabalho também ficou mais flexível. Ela pode ser por tempo parcial e a carga horária semanal não poderá ultrapassar 30 horas e só recebe pela hora trabalhada. Outra mudança é que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória e passa a ser facultativa. A contratação de trabalhador autônomo sem vínculo também é uma possibilidade determinada na reforma. Nesse caso, algumas formalidades legais devem ser cumpridas e o trabalho pode ser contínuo ou não e sem exclusividade. Aqui inclui também contrato de trabalho intermitente. Em 1 ano de alteração da lei trabalhista, os efeitos já são percebidos. De acordo com a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, um dos maiores avanços da reforma foi a permissão para o fracionamento de férias em até 3 períodos. Por outro lado, a ANAMATRA destaca como ponto negativo a possibilidade do empregador terceirizar a atividade fim da empresa. Segundo dados do IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada caiu 1% e atualmente são quase 33 milhões de pessoas. O número de trabalhadores informais chegou a 35 milhões em setembro. E sobre o assunto, convidamos o advogado trabalhista Frederico Alvarenga. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Doutor, como avaliar então, a gente viu aí na reportagem, 1 ano já da legislação nova trabalhista. Como fazer essa avaliação desse primeiro ano? Perfeito. 1 ano é muito pouco para avaliar a norma dentro da realidade prática. Mas podemos verificar que ainda existem muitas dúvidas por parte do trabalhador e essas dúvidas, elas não são tão fáceis de ser suscitadas, porque ela exige um discernimento, uma capacidade de entendimento da lei. Então, este 1 ano ainda não foi capaz. E nós dependemos ainda de uma interpretação dos tribunais a respeito da interpretação dessa norma. Agora foram mais de 100 artigos alterados, né? Qual que o senhor destaca, quais? Eu acredito que o artigo que mais vem pontuando dentro do direito do trabalho, principalmente do direito processual, é o artigo que diz respeito aos honorários advocatícios, as verbas de sucumbência, onde o empregado, em uma ação trabalhista, caso ele venha a perder essa ação, ele é condenado ao pagamento da sucumbência, o ônus de sucumbência, ou seja, honorários advocatícios que vão de 5% a 15%. E caso ele tenha a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade desses honorários. Mas mesmo assim, isso vem diminuindo as demandas trabalhistas com grande frequência. Com tantas mudanças, o trabalhador já conseguiu se adaptar nesse 1 ano ou ainda é muito pouco tempo? É pouco tempo ainda para essa adaptação, não dá. Então, o que nós estamos vendo é que dentro da Justiça do Trabalho, a diminuição de demandas e a diminuição do valor das causas vem sendo o ponto-chave dessa reforma por enquanto. Agora, a reforma, ela privilegia o diálogo, né, entre as partes, mas temos aí uma relação de igualdade entre trabalhador e empresa? Como é que funciona isso? Perfeitamente.
a reforma trabalhista ela foi criada em cima de uma base do diálogo, da flexibilização das normas de trabalho e da preponderância da negociação daquilo que é negociado sobre aquilo que é legislado. Né? Dá mais autonomia para as partes, mas quando falamos de autonomia, nós envolvemos também uma coisa chamada capacidade. E essa capacidade advinda de um trabalhador, nem sempre ela é real, porque quando tem um trabalhador, esse trabalhador ele está numa condição frente ao patrão de vulnerabilidade. Temos que entender que ali trabalhamos uma balança, e essa balança, a lei, ela vem exatamente para fazer essa balança equilibrar. E se não temos partes idênticas nesse sistema, a balança não vai equilibrar. Por isso que a negociação ela vem de uma forma parecendo positiva, mas na medida que eu tiro o poder sindical, que seria aquele órgão que tem representatividade para colocar a balança em equilíbrio, eu posso questionar se realmente existem partes iguais nessa relação. Um ano é pouco, então, como o senhor disse, para o trabalhador se adaptar, mas também é muito pouco para a empresa e muitos casos acabaram indo parar na justiça também, né? Sim, as empresas ainda têm muitas dúvidas, mas quando esses processos vão para a justiça, nós temos visto que a reforma trabalhista ela trouxe uma nova necessidade processual, onde os advogados eles têm que trabalhar um valor exato da causa, eles têm que liquidar a causa. Então, por esse ponto eu acho que foi positivo, porque antigamente nós tínhamos aquela velha premissa onde a Justiça do Trabalho ela era imparcial, ela pendia para o lado do trabalhador, que o advogado trabalhista entrava com causas astronômicas, com valores que não eram razoáveis. Hoje a gente vê o contrário, hoje as causas elas são liquidadas de forma correta e essa é uma necessidade legal. Então, para a empresa também, está sendo algo positivo, porque ela consegue acordar judicialmente dentro de uma realidade e não com valores astronômicos que no passado vigorava. Ok, doutor Frederico Alvarenga, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado, doutor. Obrigado. E o Tribunal Superior do Trabalho determinou que os Correios podem compensar promoções das diferenças salariais devidas a uma empregada referentes à progressão por antiguidade. Em ação coletiva ajuizada em 2005, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos havia sido condenada a pagar aos empregados diferenças salariais decorrentes das progressões horizontais por antiguidade estipuladas pelo Plano de Cargos e Salários da empresa. Já em 2015, uma empregada que participou da ação se habilitou a receber os créditos reconhecidos anteriormente, mas a ECT recorreu, pedindo a compensação de valores referentes às promoções fixadas em normas coletivas que já haviam sido pagos. Ao julgar o recurso da empresa, o Tribunal Regional do Trabalho no Paraná não concordou que as diferenças fossem pagas à profissional com a compensação dos valores. Para o TRT, as progressões concedidas por meio de norma coletiva e as progressões horizontais por antiguidade do Plano de Cargos e Salários não teriam a mesma natureza por terem sido instituídas por normas distintas. O caso foi levado ao TST. O relator do recurso da empresa na quinta turma, ministro Emanuel Pereira, destacou que a seção 1 de dissídios individuais do TST entende que há determinação expressa de compensação das diferenças salariais referentes à progressão horizontal por antiguidade prevista no Plano de Cargos e Salários, com as diferenças salariais provenientes das promoções por antiguidade decorrentes de acordos coletivos de trabalho. Segundo o ministro, o regional, ao concluir pela impossibilidade da compensação, violou o artigo da Constituição da República, que estabelece que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, estudantes de Direito viajam 1.200 quilômetros de ônibus para conhecer o TSE. Nós percebemos assim o brilho nos olhos de cada um deles, da paixão pelo direito quando eles conhecem toda essa estrutura. O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assinaram um termo de compromisso para a implementação do Processo Judicial Eletrônico, PJE. O objetivo é fazer com que a tramitação dos processos seja por meio digital. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, assinou um documento em parceria com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernando de Souza, para a criação do Projeto Judicial Eletrônico, PJE, com o objetivo de atender às demandas de todos os segmentos do Poder Judiciário. O projeto foi criado a partir dos requisitos da Justiça Federal e a revisão ficou a cargo do CNJ, que criou um software com a colaboração dos diversos tribunais brasileiros. A parceria prevê a disponibilização de recursos humanos, tecnológicos e financeiros para a instalação do sistema. Vamos ouvir o pronunciamento do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, durante a cerimônia. É imaginar o futuro e construí-lo. Por esse motivo, o CNJ também entendeu que as necessidades trazidas pelo tribunal, mais do que resolver questões que lhes são próprias, beneficiarão os diversos tribunais que possuem demandas semelhantes de aprimoramento. Assim, o momento é de cumprimentarmos o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente e do seu Conselho Superior, que junta-se neste momento ao CNJ para a construção de uma política pública que inegavelmente trará benefícios a todo o sistema de justiça e, ao fim e ao cabo, benefício ao jurisdicionado. E esses instrumentos também permitem e permitirão cada vez mais uma maior transparência do Poder Judiciário, que é, sem dúvida nenhuma, uma demanda hoje de toda a sociedade. Ministro do Superior Tribunal de Justiça entende que prisão por descumprimento de delação premiada é ilegal. Com esse entendimento, foram concedidas 2 liminares em habeas corpus para revogar a prisão de investigados na Operação Capitu. As informações com a repórter Jéssica Castro. A operação da Polícia Federal investiga esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ocorrido em 2014, que supostamente beneficiaria o grupo JIF. O ministro da Agricultura à época, Neri Geller, e o secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, foram presos no início do mês por ocultarem fatos, embora estivessem aparentemente colaborando com a Justiça. O juiz considerou que eles estariam direcionando a atividade policial em interesse próprio. As prisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar os pedidos de liberdade no STJ, o relator, ministro Nefi Cordeiro, considerou que houve excesso nas ordens de prisão. O ministro lembrou que o crime de quase 5 anos atrás e a indicada destruição de provas em 2015 não são fatos recentes para justificar a prisão cautelar. O ministro Nefi Cordeiro considerou que a prisão aparenta ter mais caráter punitivo porque os envolvidos não colaboraram por completo com a Polícia Federal do que demonstrados riscos à investigação. Quem mora em condomínios, seja de casa ou apartamentos, sabe a importância de ter um bom síndico. Pois é, eleito pelos moradores, o síndico ele é responsável por manter, além de uma boa convivência, manter as contas em dia e tudo funcionando. Mas quando isso não acontece, a quem recorrer? Todas as responsabilidades e direitos do síndico têm que estar bem definidas na convenção do condomínio, principalmente sobre a prestação de contas. Os moradores precisam de atenção na hora de escolher quem vai administrar o dinheiro. A primeira função do síndico é gerir bem o condomínio, porque compete a ele fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as deliberações de assembleia. Então, ele, como gestor do bem comum, ele deve estar muito atento a tudo aquilo que a legislação determina e tudo aquilo que a legislação proíbe, porque, em sendo gestor do condomínio, ele assume a responsabilidade de reparar os danos causados por ele. No ano passado, o Sindicondomínio do Distrito Federal recebeu 120 denúncias contra síndicos e esse ano já são 140 reclamações. O condomínio que o Bruno mora teve problemas. A gestão anterior deixou um prejuízo bem alto, cerca de 3 milhões de reais. Há 8 meses, ele resolveu assumir o posto de síndico dos quase 1.400 apartamentos. Eu sou proprietário de um apartamento que na época que eu comprei, ele custou cerca de 165 mil reais. O condomínio, a gente tinha uma estimativa que ele tinha entre 2 milhões e meio e 3 milhões de dívida. Dividindo isso para todo mundo, e eu sendo sócio nessa dívida, meu patrimônio desvaloriza. O nosso ponto, onde está lotado o condomínio, também está sendo desvalorizado. A manutenção do prédio está desvalorizando o condomínio, a falta de manutenção. Então, há um prejuízo direto ao meu patrimônio. O prejuízo pode ir além de pagar taxa extra para cobrir os débitos.
Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o imóvel de qualquer condômino pode ser penhorado para pagar a dívida do condomínio, mesmo que seja o único bem familiar. A lei permite que qualquer pessoa seja eleita síndica. Não é necessária nenhuma formação específica, mas apesar disso, há uma tendência em terceirizar esse trabalho. No Distrito Federal, por exemplo, dos 17 mil condomínios, 40% já optaram por contratar um síndico profissional ou uma empresa especializada. Terceirizar a administração não isenta os moradores de fiscalizar. Afinal, é uma forma de proteger e valorizar a propriedade. Somente defendendo o patrimônio, cada um fazendo a sua parte, é que nós vamos poder fazer com que aquele sonho que demoramos tanto para adquirir possa continuar sendo o sonho da felicidade da nossa família. O descaso, o desleixo, a falta de participação vai dar margem para que o seu patrimônio amanhã ou depois faça parte de um conjunto que compõe uma dívida e que certamente vai te trazer dor de cabeça. Estudantes de Direito vieram do Paraná para conhecer de perto o funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Uma aula prática que contribui e muito na formação dos futuros profissionais. Eles conheceram por dentro a estrutura de uma das sedes mais modernas da administração pública brasileira e ouviram explicações sobre a evolução das eleições, dos primeiros votos em papel à votação informatizada que neste ano mobilizou mais de 147 milhões de eleitores. Eu não sabia dos testes que eram feitos nas urnas eletrônicas. O que aparece na mídia, nas redes sociais, é algo assim que nos faz desacreditar um pouco, né, na situação. E hoje a gente teve uma noção mais geral de como funciona realmente. Coisa que eu não teria oportunidade de ver em outros lugares, né? Então é importante fazer essa visita aqui. Na Faculdade de Direito, onde Fernanda e Jonathan estudam, em Apucarana, no interior do Paraná, essa aula prática é chamada visita técnica. Não é turismo, é coisa séria e vale nota. Eles realizam posteriormente relatórios acerca da visita e depois nós realizamos grupos de debates dentro da sala de aula para nós discutirmos qual foi o valor da visita em torno da formação deles, da formação acadêmica deles. Então não para por aqui, nós levamos para Apucarana e lá nós discutimos ainda qual foi realmente a grande valia. Os 38 alunos que participaram dessa visita estão no 4º semestre, praticamente a metade do curso. Muito em breve vão precisar se decidir por qual área do direito vão optar. Percorrer 1.200 quilômetros de ônibus, 16 horas de viagem para chegar a Brasília e conhecer as instâncias superiores do Poder Judiciário pode ser meio cansativo, mas ajuda e muito a fazer a escolha certa. Além do TSE, os estudantes conheceram o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Congresso Nacional. Retornam com um grande aprendizado na bagagem. O aluno, ele se identifica. E nós percebemos assim o brilho nos olhos de cada um deles, da paixão pelo direito quando eles conhecem toda essa estrutura. Então, para nós é a melhor, né, recompensa enquanto professor é ver essa felicidade, satisfação deles. E hoje ficamos por aqui. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.